Sua Bíblia aí, vamos abrir em Lucas 4:36. Lucas capítulo 4, verso de número 36. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Jesus está fazendo a obra, percorrendo Galiléia, Judeia, pregando. E nesse versículo vem uma palavra que diz o seguinte: e veio o espanto sobre todos. Falavam uns com os outros dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Jesus está fazendo a obra. A observação da obra feita por Jesus pelos discípulos que o assistiam gera espanto, gera admiração, e a indagação, veja bem, não é uau, que revelação, uau, que grande mensagem, uau, que orador eloquente. O que causa admiração e grande espanto sobre todos, e faz eles tecerem comentários uns com os outros, é poder e autoridade que fluíam do ministério de Jesus por meio de suas palavras e de seus atos. Há poucos dias atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre sinais, falando um pouco sobre o que são sinais, o que representam. E citei aqui um versículo um pouco contundente, que diz que onde não tem sinais, as pessoas não creriam. Outro versículo que diz, por exemplo, que Jesus, dirigindo-se aos fariseus, disse: se não querem crer em mim, creiam nos meus sinais, pois testificam de mim. De sorte que, nessa passagem, mais uma vez, tem dois elementos do ministério de Jesus que são demonstrados como sendo elementares e diferenciais. Pregoeiros havia de monte, rabinos entendidos nas letras escriturísticas havia de monte. Mas talvez você lembre quando os fariseus arrazoavam entre si dizendo: e ele ensina não como os saduceus e fariseus, mas com autoridade. Essas palavras aqui me instigaram um pouco. Sabe que eu estou finalizando o material para a escola de ministérios. Como eu tenho dito aqui nos cultos, eu tenho um pequeno defeito, ou talvez é uma virtude, depende com que olhos você encara. Eu não consigo pegar algo pronto, eu preciso criar o material a partir do zero. Por que que eu entendo? Não, eu não estou desprezando, não é um orgulho enrustido. Eu reconheço bons materiais, eu sou um assíduo leitor, tenho uma biblioteca. Estou construindo uma biblioteca, leio muito, tenho diversas bíblias, livros, só que quando eu falo de um material de treinamento, eu entendo que as táticas de guerra que funcionaram na Segunda Guerra, talvez não funcionariam na Primeira. Entendo que o modelo que funcionou com Abe Uber, talvez não funcione com nós. E eu sempre tive uma dificuldade em replicar métodos, até porque muitos que estão aqui vieram feridos pelos métodos e pelos programas. Vieram machucados por sistemas de crescimento, e eu sou contra isso. Aqui, pelo menos, onde minha circunscrição alcança, eu não tenho método de crescimento, porque a Bíblia diz em Atos 2,42 que o Espírito Santo acrescentava as almas que eram salvas. Não é o método de crescimento. O meu papel aqui é organizar, pregar, cuidar, pastorear. Quem faz crescer, Paulo já disse: Apolo regou e eu plantei, mas quem fez crescer foi o Senhor. Irmão, então não é o pastor Tiago, não é o pastor Sérgio, alguém fica preocupado, alguém fica cogitando, arrazoando. Irmão, se essa igreja cresce, é Deus, e se ela não crescer, é porque Deus não quer também. Porque nós estamos fazendo nossa parte, pregando o evangelho como ele é, sem distorções, sem parcialidade, sem deturpações. Amém? Então, quando eu estou finalizando o material, me surgiu coisas como unção, poder, autoridade. Porque muitas vezes a gente usa isso como sinônimos. Quer ver só? Unção, glória,
presença, poder, virtude, autoridade. A gente bota tudo numa coisa só. E acha que é tudo a mesma coisa. E não é. Quem fizer a escola de ministérios, que é requisito para todos. Com quem está as inscrições, pastor Lucas? Com as meninas? Tem 5 pastores, pelo que eu lembro, 3 evangelistas, vários presbíteros e dezenas de diáconos. Se vocês querem continuar atuando a partir de janeiro de 2022, requisito básico fazer o curso de ministério, escola de ministério. Pastor, só desconsagrar os que não fizerem? Não, eu vou deixar eles na reserva. Eu não posso desconsagrar alguém. Se chegar aqui um pastor de outro ministério, eu não posso desconsagrar ele, é pastor ali. O que eu posso é não botar ele na ativa, deixar ele sob observação. Quem me entende, diga amém. Esse poder a Bíblia me dá, e esse poder nós vamos usar, porque eu não posso pastorear uma igreja como a nossa, que está vivendo algo inédito e extraordinário em nível regional, com a mentalidade da igreja da Toca da Raposa, onde tinha 8 pessoas e um violão. Quem me entende, diga amém. A chave já virou, só não vê quem não quer. Então, assim, não adianta, nós precisamos elevar o nosso nível com Deus e com os homens. Amém, gente? E 2 dessas palavras, quando eu estava estudando, me vieram assim, muito saltadas ao coração, e hoje Deus falou comigo elas, ontem, na verdade, autoridade e poder. Porque o Senhor, Ele nos deu autoridade e poder. O Senhor nos deu, Ele nos conferiu, primeiro, Ele operou com autoridade e poder. Segundo, Ele nos conferiu autoridade e poder. E agora eu preciso entender o que eu carrego. Eu preciso entender o que o Senhor me deu para poder usar. Você concorda comigo? Eu pegar agora um objeto, uma Alexa, né, que está muito na moda, a Alexa, e dá para uma criança que não sabe usar, vai resultar sem fruto, porque ela não sabe o que tem na mão e ainda não sabe usar o que tem na mão. Mas o Senhor diz que deu para a sua igreja poder e autoridade. Pois nós vamos ver os versículos. Mas como que eu vou usar poder e autoridade se eu não sei o que é? Pastor, poder é o que? É gritar no púlpito? Não. Porque tem gente que acha que demônio sai com grito. Aquele dia, algumas pessoas ficaram assustadas. Manifestou ali em cima, os obreiros correram e disseram, não encosta, em nome de Jesus sai. Na hora. Não gritou, não escabelou, não empurrou, não puxou cabelo, não fez. Irmão, eu tenho para te dizer que Jesus, eu acho que quando expulsava os demônios, nem gritava. Ô demônio, sai daí. Em nome de Jesus, sai. Concorda comigo? Porque a autoridade não está no tom do grito. O que fazia Jesus ser reconhecido pela autoridade não era a imponência vocálica. Uma das pessoas de mais autoridade que eu conheço no mundo, se você ouvir ele pregar, você dorme. Várias, né, Cássia? Às vezes eu boto lá em casa, a Cássia diz, vai botar isso aí de novo. Eu digo, mas é o fulano. Ele diz, mas eu não aguento 5 minutos, porque a gente tem um culto mais dinâmico, avivado, a gente tem uma raiz mais penteca. Vamos traduzir? Do manto pentecostal. Mas isso não é sinônimo de autoridade. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer o seguinte, quando ela vai definir primeiro a autoridade, ela vai usar a palavra no original exousia. Você pode dizer comigo exousia? 2 falaram, vão comigo, exousia. Exousia é uma palavra no grego que quando você lê na Bíblia, autoridade, foi traduzida da palavra grega exousia, que significa licença legal, permissão, governo, domínio, habilidade para ordenar ou executar. Autoridade é uma capacitação, uma habilidade, uma permissão de domínio, de governo, de ordem, de comando, de executar. Essa palavra, se você vê, isso é uma construção que eu fiz para tentar te explicar melhor. Divide a palavra autoridade no meio, fica autor mais idade. Não é idade de anos de vida, de idade de vida. Idade nas línguas originais significa qualidade de alguém. Quando você quer qualificar alguém, numa palavra você bota idade atrás. Então fica, a autoridade significa assim, a qualidade de quem é autor. A atribuição de quem começou algo. Quem me entende? Então, vamos dar um exemplo. Eu escrevo uma tese sobre o Einstein.
escreveu as leis da física. Ele é uma autoridade no assunto, quem me entende? Porque ele foi quem deu início à tese das leis da física. Logo, ele é uma autoridade no assunto, porque ele é o autor daquilo. Então, ele é qualificado como alguém com autoridade sobre. Ele pode falar com autoridade. Quem está comigo, diga amém. Pois bem, isso é autoridade. A soma das palavras significa estar sob o comando. Então, quando você diz assim, você vai entender. Porque a gente imagina, irmão. E o casamento, tá bom? Também depois daquela música que eu cantei, como é que não vai estar bom, né? O que se faz com um membro que quer expor o pastor à vergonha? Ao vexame público? Bonito, porque não foi tu que cantou. A gente quando imagina a autoridade, e nós somos uma geração com problema com a autoridade. Nós temos problema com a autoridade, por quê? Porque eu preguei há poucos dias atrás aqui também. A autoridade não é autoritarismo. E não é porque tem meia dúzia de déspotas autoritaristas que Deus anulou a autoridade. Não é porque tem líderes autoritários que nunca leram a Bíblia, porque se tivesse lido a Bíblia não seriam assim. Eu acho que leram o Hare Krishna ou o Alcorão, então mais para pastor muçulmano do que para crente. Depois na secretaria. Minha secretaria ali. Você não estava falando de mim, né? Eu tento ser sério, eles não me deixam. Eu tento. Então a gente liga a autoridade com a figura de um maluco, cabeludo, barbudo e com uma espingarda na mão. Assim, ele vai me pegar. A qualquer momento ele me dá um tiro. Porque a gente aciona a autoridade com figuras mitológicas, figuras cinematográficas ou experiências nossas. Agora escuta só. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, ela vai usar coisas que dão um nó na nossa cabeça, porque ela não vai falar de alguém que manda, mas de alguém que se submete. Isso deu um nó na minha cabeça, e não adianta você ir atrás eu vou até falar de um monte de frase de efeito na internet aí, que isso não cola. Falar frase bonita de efeito para ganhar seguidor, pá, isso aqui já foi, isso aí não cola mais, isso aí não muda a vida de ninguém. Tem que ter palavra, porque a autoridade... Aí repete uma frase pronta da internet que não muda nada. Não adianta isso aí. Isso aí não funciona, gente. Está um monte de desculpa, com todo respeito, de papagaio repetindo sem entender o que falam na internet. Agora você vai sair daqui entendendo o que é autoridade. Se quiser repetir, ok, mas tem que entender. Não adianta eu chegar numa frase aqui, autoridade é... Não, vamos construir um pensamento, vamos usar o tico e teco, vamos botar a cachola, gente, pelo amor de Deus. Amém? Não vamos voltar ao clero romano, onde a Bíblia era escrita em latim, e quem lia era o papado, e as pessoas ficavam lá repetindo frases. Não, isso não, aqui você vai entender a Bíblia, e se não entender me chama, vem para a escola, se discordar a gente senta, eu te explico, não tem problema nenhum não. Amém? Quem está comigo? Amém. Autoridade. Quando a Bíblia cita autoridade, ela vai citar não autoridade sobre. Ela não dá exemplo de alguém exercendo autoridade, ela vai usar exemplo de pessoas se submetendo à autoridade. Bota na tela para nós aqui, Marcos 13:34. Lê comigo esse versículo. Eu asseguro que 99% das pessoas que estão aqui leram esse versículo a vida inteira errado. E como um homem, quem é? É o centurião, está com o empregado enfermo, chega para Jesus quer ir na casa dele, ele diz, não vai lá em casa. Lembra disso? Ele diz assim, é como um homem, Mateus 8:9, desculpa, Mateus 8:9, botei o versículo errado, lembra comigo, Mateus 8:9, o centurião, pois também, ele está falando para Jesus, não vai na minha casa, você não precisa ir na minha casa, pois também eu sou um homem, ele não está dizendo que ele tem autoridade, ele está dizendo que ele está sujeito a uma autoridade. Quem está comigo? Porque a vida inteira a gente leu que ele era uma autoridade, e olha o que diz na sequência, e tenho soldados às minhas.
Então ele não tem soldados às ordens porque ele tem autoridade. Ele tem soldados às suas ordens porque ele está sujeito a uma autoridade. Falei que ia dar nó na cabeça. Falei que ia dar nó na cabeça. Agora ele diz, digo a esse vai e ele vai. O que ele está dizendo? Eu sou homem sujeito, estou debaixo de uma autoridade. E tenho soldados aos meus comandos. Eu digo vai, ele não questiona, ele vai. Vem, ele não questiona, ele vem. Ao meu criado faz e ele... O que dá a esse homem poder de mandar e as pessoas obedecer? Submeter-se a uma autoridade. Eu falei para você que a autoridade é a qualidade de quem é autor. Eu falei para você que a autoridade é a qualificação de alguém que criou algo. Posso dar um exemplo? Não tem problema, acontece, está tudo em paz. Chavinha meus pequeninos, porque do tais é o reino dos céus. Se alguma irmã depois quiser auxiliar, tem cozinha, tem umas salinhas aí também. Amém? Ó, ele está dizendo o seguinte, eu vou dar o exemplo para você entender. Adianta um soldado milico, que entrou no quartel ontem, tá? Que não se submeteu ao general, fazer coisas por sua conta, ele será obedecido? Sim ou não? Mas ele é um soldado? Agora, vamos supor que a autoridade máxima do exército, que é o general do comando X, ordene que esse soldado execute uma tarefa e esse soldado se submeta ao general. Ele tem poder de recrutar pessoas e fazê-las obedecer a ele? Por quê? Porque esse soldado agora está respaldado por uma autoridade. Então as pessoas não obedecem ele pelo que ele é, mas por quem o respalda. A autoridade está ligada à tua submissão ao grande general, e não à intensidade do teu grito. A autoridade está ligada ao quanto você é rendido, renuncia, sacrifica, se submete ao governo de Cristo general, e ele te respalda para ter autoridade na terra. O soldado está dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade. Quando eu digo vai, ele vai. Sabe por quê? Porque quando os escravos ouvem ele, não ouvem ele, ouvem a autoridade a que ele está sujeito. Bota para mim na tela, Marcos 13:34. Você vai entender isso. Nunca mais você vai ver autoridade com os mesmos olhos. Anula o que está acontecendo, seja o que for, se é teclado, qualquer coisa que for, desliga, pelo amor de Deus. Não falta esse chiado aí. Marcos 13:34. É como um homem que, partindo, está falando de quem? Do homem. Esse homem partiu para fora da sua terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Quem é que deu autoridade? O dono, o autor. Então ele chamou o servo e respaldou e disse, vão e façam. Agora eu respaldo vocês. Se vocês se submeterem ao meu comando, o que vocês fizerem, vocês fazem em meu nome. Aqui não pegaram, vou falar com os de cá. Jesus disse, é-me dado todo o poder e autoridade. E depois, em meu nome, farão isso, farão aquilo. Quando você se submete ao senhorio e ao governo do general, ele está dizendo para você, vai que eu estou te respaldando, vai porque quando eles olhar para ti, não vão ver você, vão ver o general atrás de ti marchando e dizendo, obedeça, porque eu também sou homem sujeito a uma autoridade. Mas eu só posso vir aqui se eu estou sujeito a uma autoridade. Se eu chego aqui e não estou sujeito a uma autoridade, eu não terei a propriedade para falar. Quem entende, diga amém. Amém. Em ambos os casos, a autoridade que foi conferida, tanto aos servos quanto ao centurião, vem de um órgão, de um ente, de uma pessoa
maior do que eles próprios. Eles não fazem em seu próprio nome. No exército, dentro da cadeia de comando militar, isso é muito fácil de entender. Se nós pegarmos um policial e ele pular no meio da rua, à meia-noite, e fazer assim para um caminhão, o caminhão passa em cima dele e atropela, por medo de ser assaltado. Se esse cara botar a farda e a patente dizendo, eu represento uma autoridade a que eu estou sujeita, e ele levantar, pode ser para um bitrem à mão, o caminhão freia na hora. Não diz respeito a quem nós somos, diz respeito a quem nós nos submetemos, aquilo que representamos. Você está comigo? Esse é o conceito de autoridade mais claro que você vai ouvir na tua vida. Porque eu, para explicar para vocês, tive que cavocar, pastor Sérgio, porque as pessoas, elas não conseguem entender essa diferença. Talvez a minha formação jurídica me faça entender um pouco melhor. E eu te explico. Se eu quero fechar uma rua, eu posso usar duas maneiras de fechar a rua. Eu posso atravessar um caminhão, galhos, troncos, pedras, e fechar uma rua, sim ou não? Sim. Isso seria um poder de fechar a rua. Eu pegar um bitrem, atravessar ele no meio da rua, esse bitrem tem poder de fechar a rua. Mas um policial de 1,50 m e com 40 kg levantado a mão assim, tem autoridade para fechar a rua. Pode, é chucaveira? Ah, é legião? É câncer? É surdez? Acho que você não está entendendo o que eu estou querendo falar. Pastor, mas é maior. Mas é muito grande. Não. Eu posso ser o soldadinho de 1,50 m. Eu posso ser Davi. Se eu tenho autoridade, estou submetido ao comando. Ah, meu filho. Eu não vou contra ti com lança. Eu vou em ti em nome. Ele está dizendo, eu tenho alguém que me respalda. Por isso eu tenho autoridade. Alguém está entendendo ou eu estou falando grego? E eu estou dizendo para você que Deus nos deu autoridade. Autoridade é como você é visto, lido no mundo espiritual. Bota para mim Atos capítulo 19, verso 11. Siga ou paro? Siga ou paro? Atos capítulo 19. Atos 19, 11. Agora você vai entender tudo. Olha só. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É o que a gente fez antes. Alguns dos exorcistas, diga comigo, exorcista. Judeus, exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os espíritos malignos. Teve meia dúzia de judeu que gostou do que viu. Rapaz, Paulo levanta a mão, os demônios caem. Rapaz, Paulo orou pelo enfermo, o enfermo foi curado. Coisa linda, pastor Osés botou a mão no ouvido da surda e fata, ouviu. E hoje vai ter mais milagre, hein? Aí os mané ficaram, uau, se ele fez, nós vamos fazer também. Peguei uma tática, um método. É só citar aquele abracadabra. É só chegar no capeta e dizer, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Foi o que fizeram. Só que diz a Bíblia, que invocaram o nome do Senhor sobre os espíritos malignos, dizendo, esconjuro-te. Eu imagino eles com uma água benta e uma cruz. Esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7, filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno. Respondendo, porém, o espírito maligno diz, Jesus, esse eu conheço. Paulo, bem sei quem é. Mas vocês é quem? Ele está dizendo mais ou menos assim, eu conheço o general, Erai Condera Abraço. Eu conheço aquele que se submete ao general e tem autoridade, mas vocês estão submissos a quem? Quem é a autoridade que respalda vocês? Com que autoridade vocês vão encontrar nós? E a Bíblia diz que a senhorando-se dele deram uma coça de pau nos 7. Um capeta bateu em 7. Vai ver que era o capeta do Jet Li.
do mestre Miyagi. Você está entendendo o que eu estou querendo pregar aqui? Está entendendo, Mari? Fica fácil de entender? Não, existe uma poção mágica aqui, é um pouquinho de pele de morcego com um pouquinho de olho de cabra, metade do cérebro de um rato, mistura dentro, toma, está curado. Está rindo porque gostou, né? Isso é receita da bruxa. Mas, irmão, tem crente que está assim, pastores. Bruxos, feiticeiros. Esconjuro-te em nome de Paulo, mas espera aí. Esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. Espera aí. Não, Jesus é o general, o autor e consumador da nossa fé, a quem todos têm que se submeter. Ele eu conheço, é o generalzão. Paulo é o soldado, ele está submisso, então ele tem autoridade, porque ele está submisso a um governo que o respalda. Mas o exorcista judeu, cara, eu não te conheço do mundo espiritual, quem são vocês? Faz de conta que entendeu da glória a Deus. Como você é visto no mundo espiritual? Pastor, eu tenho carrão, casão, tiro férias. Irmão, isso aí para mim é que nem saquetel furado. Eu quero ver tu cara a cara com o Exu Caveira e dizer sai e ele sair. Eu quero ver tu com 3 demonião que nem eu estava aqui sexta passada e dizer em nome de Jesus, sai, os 3 na hora saíram. Está se gavando, pastor? Não, porque não diz respeito a mim, diz respeito ao general que chegou comigo nesse altar nessa noite, porque me respaldou, diz respeito ao general que respaldou o pastor Osés, Efatá, abram-se, e na hora abriu. Rapaz, não diz respeito ao Paulo, não diz respeito ao centurião, mas a autoridade a que nós pastores estamos sujeitos e submissos. Quando eu me submeto ao general, ele me respalda e me diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome botarão fora toda sorte de maledicência. Ei, alguém reaja a essa palavra! Em meu nome, em meu nome. Quer poder e autoridade? Raiconder abraço, submete. Por que o jejum dá autoridade? Porque no jejum você crucifica a carne e se submete. O jejum não tem poder mágico, crente, pelo amor de Deus. Jejum dá poder de submissão. Jejum é, por que Jesus tinha tanta autoridade? Seja feita a tua vontade, não a minha. Então o Senhor dizia, já que é assim, tu está submisso a mim, eu te respaldo em tudo. Meu Deus. Então não é o discurso, porque discurso fariseu dá, não é prédica, porque a prédica o clérigo também dá, não é a tentativa de exorcização, porque isso também os judeus ambulantes fazem, mas é a autoridade que nos respalda. Qualquer obreiro dessa casa, que estiver na porta, na câmara, líder de célula, ou aqui na frente, eu dou autoridade para eles expulsar demônio, e eles são usados igual eu. Por quê, irmão? Porque eu estou os respaldando. Geração que não tem entendimento de autoridade e hierarquia não entende isso. Geração anárquica que não respeita pai e mãe nunca vai entender paternidade espiritual e ministerial. Tem gente que se converte ontem, é batizado com o Espírito Santo, dá 2 rodopios no manto, quer fundar a igreja. Por que nós organizamos o Caminhando com a Glória? Me escute todos vocês, com todo respeito, e botamos 2 obreiros sobre vocês, porque vocês têm muito poder, mas pouca autoridade. Porque vocês estão começando, e a autoridade é algo que você conquista com o tempo, com os anos. Poder você recebe quando Jesus disse, Lucas 24, 49, não precisa nem botar, agora eu vou explicar o poder. E agora vocês vão entender, Rodrigo, por que nós precisamos como obreiros, como líderes, muitas vezes confrontar, muitas vezes amar, mas bater, muitas vezes puxar a orelha, porque nós precisamos ser submissos e exercer autoridade sobre. Do contrário, nós estaremos criando uma geração que não tem uma autoridade sobre eles e não tem legalidade de atuação no mundo espiritual. Eu conheço Paulo, conheço o pastor Tiago, rapaz. Conheço o pastor Sérgio, conheço aí. Mas quem é você? Em que altar tu sacrifica? Quem cuida do teu coração? Quem pastoreia a tua alma? Quem está comigo? É sério. É muito bonito tudo que está acontecendo. É sério, muito poder sem autoridade é destrutivo.
Dá uma submetralhadora na mão do menino, ele morre. Dá na mão do general, ele mata. Muitas vezes eu disse, esse lugar aqui não é de dar vida, esse lugar aqui é de morte. A morte do meu eu, a morte do meu ego. Se submetido à besta aqui com o ego grosso, Deus mata. Porque Ele diz, minha pois é a glória, a outro não darei. Eu já vi gente subir no altar na tentativa de se erguer espiritual e morrer espiritualmente e se desviar da igreja. Por isso eu digo, você pode ser membro dessa igreja o resto da vida, fica aí sentado, cara, não quer participar de nada, mas a hora que subir aqui em cima, vai mudar o nível. E a minha frase tem sido, se você não aguenta a temperatura da panela, pede para sair da cozinha. É sério, ministério não é brincadeira. É bom, é gostoso, é maravilhoso, mas precisa estar submisso a alguém que te respalda. E é maravilhoso, é gostoso. Lucas 24, 49 diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, poder. O poder é diferente. O poder não tem nada a ver com a autoridade. Eu vou acabar aqui, para nós orar com o poder e a autoridade. A autoridade eu expliquei, mas o poder você recebe gratuitamente. Pastor Sérgio, talvez isso que as pessoas não entendam. Tem que pagar o preço. As pessoas dizem assim, não, por poder não precisa. O poder Jesus pagou, e Ele disse, Mateus 28, 18, constrói o pensamento comigo, quem é que é o Todo-Poderoso que a gente canta? É Deus. Quando Jesus foi para a cruz, Ele disse, é-me dado todo o poder. Deus deu ao Filho todo o poder. Filipenses 2, 4, 5, 6, 7 diz assim, que como Ele se humilhou, Deus o exaltou e lhe deu todo o poder. Então, o Pai deu para o Filho todo o poder, e Jesus disse, é-me dado todo o poder, Mateus 28, 18. Só que em Lucas 24, 49, Ele diz, eis aí vos dou poder. Deus deu para Jesus, Jesus deu para a igreja. Atos 1, 8 diz, os discípulos estavam interrogando sobre o reino, que dia vai ser restaurado o reino de Israel, que dia que vem o governador. Jesus diz, não vos compete saber sobre tempos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do alto é de repente. Atos 2, e de repente, pum, do dia para a noite foram cheios de, mas ainda não tinham, a meninada está cheia de poder e eu acho lindo porque, cara, eu queimo com isso. Sabe o que dá vida a uma igreja? É isso que está acontecendo aqui. O que dá vida na igreja não é um monte de religioso achando que é mais santo e procurando os efeitos um do outro. O que dá vida à igreja é conversão, salvação, vida se rendendo, pessoas se rendendo, almas sendo tocadas, batizadas, cheias do Espírito Santo, aquele gás, aquela força. Eu amo isso, eu vivo por isso, e se isso não tiver, eu acho que eu vou procurar outra igreja. O dia que acabar isso aqui, eu vou sair dessa igreja, eu vou botar outro pastor aqui e vou procurar outra. Porque eu não vivo sem isso. Sem um mover de avivamento. Só que poder não é autoridade. Poder é dunamis. E dunamis é a capacidade, a habilidade, a força ou a energia para executar uma obra. Então Jesus diz em Lucas 24, 49, Atos 1, 8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais, pum, na hora, cheio de poder. E então, serão minhas, ou seja, poder para algo. Vocês vão ter poder para testemunhar, não é poder para ficar brincando quem tem mais Hadouken. Hoyukan! Ho! Não, nós não estamos aqui para ver quem tem a língua estranha mais bonita. Apesar que temos que tem uma língua que eu invejo. Nós temos que entender que nós recebemos poder, estamos sendo cheios de poder, é para fazer isso que nós estamos fazendo, trazer vidas para esse lugar. Vocês estão no caminho certo, nós estamos no caminho certo. O poder que recebemos é para segunda-feira dizer, cara, eu fui cheio de poder, tu também pode ser. Deus mudou minha vida, você também pode tê-la transformada. Só que o dunamis, irmão Fernando, é a mesma palavra para dínamo. Eu fui ver o que era dínamo, na engenharia dínamo, é algo que transforma a eletricidade mecânica em elétrica. Em outras palavras, dínamo é o utensílio que faz a coisa andar. Dínamo é o que dá energia para a coisa funcionar. Sem dínamo, a coisa não anda. Alguém tem que pegar isso. Sem dínamo, pode até ir, mas vai
vai morrendo, mas quando vem o dínamo, o dunamis, sabe que o poder é importante? Quem acha que é importante? Quem acha que não é importante? Quem não tem opinião formada sobre o assunto? É tão importante que Jesus não começou a igreja sem o poder. Como que as igrejas se atrevem a exercer o papel de igreja sem poder, se Jesus disse, fica em Jerusalém e não sai de lá, antes de ter poder? Jesus, o irmão Gilmar, disse assim, não fale do meu nome, não pregue, não cure, não faz nada, antes que o poder venha sobre ti. Como tiraram o poder do altar? Como? Se Jesus não começou a igreja sem antes um batismo de poder, igual o que vai acontecer daqui a alguns minutos aqui nesse lugar. Mas também, dunamis no grego, é a palavra que leva dinamite. E dinamite no grego não é bomba. Dinamite na origem, eu não sabia quem criou a dinamite, foi um homem que tinha o sobrenome de Nobel. O senhor Nobel criou a dinamite às vezes. E a dinamite, ela é uma banana de dinamite assim, e ela é acionada por um comando, sim ou não? Dinamite tem esse nome não pela carga explosiva em si, mas pela conexão que ela tem com a fonte que a aciona. Ai meu Deus. Eu vou pregar aqui para a irmã. Vocês já tinham ouvido isso? Isso que dá para passar horas dentro do quarto. Dinamite não é a banana em si que explode. Todo mundo fica olhando a banana. É um botãozinho que você aperta que conectou. Alguém olha para o pastor Tiago, aquela bomba atômica de poder, batismo, cura. Não, tem um fiozinho conectado. O dia que desconectar não vira mais nada, não é mais nada, não acontece mais. O dia que desconectar o fiozinho desse altar aqui, joga fora que não presta para mais nada. Dinamite tem esse nome pelo fiozinho que conectou a mão de quem aperta o botão. É dele a glória, é dele a honra.